Olá, vencedores, graça e paz, que o Senhor Jesus nos abençoe no seu eterno, bondoso e supremo amor. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 até o 10. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. "Por que você está sozinho?" perguntou. "Por que ninguém o acompanhou?" "O rei me enviou para tratar de um assunto secreto", respondeu Davi. "Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer?" Davi perguntou. "Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver." "Não temos pão comum", respondeu o sacerdote. "Mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que os seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente." Davi respondeu: Nunca permito que os meus homens toquem mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecessem puros em viagem comum, quanto mais nessa missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote de Deus pães sagrados, chamado de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Esses pães aqui somente o sacerdote podia comer ele. Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou espada?" O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou uma arma. O sacerdote respondeu: "Tenho apenas a espada de Golias, o gigante. O gigante filisteu que você matou no vale de Lã. Está enrolada num pano através do colete sacerdotal, pode levá-la, pois não há outra arma aqui." "Dê-me essa espada", respondeu Davi. "Não há outra melhor que ela." Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Os oficiais de Gate, porém, disseram: "Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares." Davi ouviu esses comentários e teve muito medo de que Aques, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de um modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens: Precisavam me trazer um doido? Temos doido o suficiente aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Aqui a gente observa situações que muitas das vezes nós estamos propensos na vida a acontecer conosco. Por que Davi tem que usar de algumas artimanhas para fugir e escapar dos seus inimigos e da morte? Às vezes, nós precisamos também usar algumas artimanhas para escaparmos de aquelas pessoas que nos perseguem e nos querem fazer mal. Mas por que Davi teve que se fazer de louco, de doido, diante de uma situação tão perigosa? É lógico, se não faz aquilo, ele seria morto. Havia uma perseguição implacável contra a vida de Davi após a vitória. Tudo começou após a vitória de Davi contra o gigante Golias. Tudo começou aí. Começa um espírito de ciúme,
porque Davi venceu e muita gente começou a aplaudir e aclamar Davi. E isso foi causando um certo sentimento dentro do rei Saul de uma maneira tão grande, ao ponto de ele começar a observar Davi. Começou a ficar no encalço de Davi. Aí vem Jonatas, o filho de Saul. Fez uma amizade, uma das amizades mais lindas da Bíblia. Pensa numa das amizades mais lindas da Bíblia. Amizade entre Davi e Jonatas. Aí o ciúme aplaca mais ainda. Aí é que aplaca mais o ciúme de Saul contra Davi. Quando vê o seu filho querido se tornar o melhor amigo de seu inimigo. Porque Saul já estava tendo Davi como seu grande inimigo. Tudo por causa de quê? Tudo porque o prestígio de Saul estava baixo. O prestígio de Saul não era mais aquele prestígio de quando ele foi eleito pelo povo. Saul não foi eleito e escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Foi o povo que elegeu Saul a rei. Não foi uma escolha divina. Não foi um indicativo de Deus. Então o prestígio de Saul estava naquela altura da vida baixo, enquanto que o prestígio de Davi estava subindo. É lógico, uma reflexão muito importante. Quando nós começamos a crescer na vida, a atrair pessoas do nosso lado, isso também acontece, né? Quando o nosso prestígio começa a subir e nós somos reconhecidos pelas pessoas, aí começamos a atrair pessoas para o nosso lado, nosso ciclo de amizade cresce, o nosso ato de bondade que a gente faz se espalha e muita gente começa a vir para o nosso lado. Isso causa nos nossos oponentes uma inveja, um ciúme, um ódio, um rancor, uma perseguição e um plano maligno até de morte. Na vida secular é assim. Quanto mais você é reconhecido por um bem que você fez, você começa a ganhar prestígio, fama, começa a perseguição. Começa alguém implacavelmente te perseguir. Começar a ficar com ciúme, com inveja, ao ponto de colocar alguém no seu encalço e vigiar todos os seus passos para saber o que você faz durante o dia. O que você faz durante a noite, onde você vai, com quem que você conversa. E começa a minar as suas conversas no meio dos grupos, para saber o que você falou. Na vida secular é assim. Davi teve que tomar uma atitude. Outro ponto de referência importante dessa palavra. Davi teve que tomar uma atitude. Fugir. Fugir do seu oponente. Ou ele foge de seu oponente e preserva a sua vida, o Davi estava morto. Fugir nem sempre é sinônimo de covardia. Recuar no meio de uma confusão nem sempre é sinônimo de covardia. Muita gente acha que fugir no meio de uma confusão você é covarde. Não. Não é covarde. Você está preservando a sua moral, preservando a sua vida. Você vai se preparar e usar de estratégias
para vencer quem te persegue, para vencer quem te calunia, quem fala mal de você, no grupo tal, no grupo tal, no grupo tal, numa rodinha tal. É por isso que eu dou uma voltinha lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão, ou seja, a palavra bem-aventurado é feliz. Varão pode ser mulher como pode ser homem. Feliz é a pessoa, vou trocar a palavra varão por pessoa. Feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem permanece no meio deles. Existem pessoas que a gente tem que conversar com eles, dialogar com eles, não ser inimigo deles, mas usar de precaução no meio deles. Nem todo amigo é seu amigo. Tem muita diferença de amigo e colega. Colega é aquela pessoa que você conheceu por alguma circunstância da vida, numa viagem, num passeio, numa rede social. E a palavra amigo é um pouco mais profunda. É alguém íntimo, é alguém próximo, é alguém de sua total confiança. Então, a palavra amigo é aquela pessoa que você pode confiar a ele, enquanto que um colega, não. Amigo é uma pessoa mais chegada, uma pessoa mais próxima, mais íntimo, que você pode contar segredo para eles. Mas nem todo amigo você pode contar segredo para ele. Infelizmente. Então nós vemos a trajetória de Davi ter que sair do cenário onde ele acabou de vencer o gigante Golias, sair do cenário onde ele fez amizade com o seu maior opositor, e ele tem que se preservar a sua vida, preservar também a vida da sua família, porque a perseguição automaticamente se deu a Davi e, lógico, começam a perseguir a família também. A família se torna alvo também. Então Davi se torna alvo de uma perseguição implacável do rei Saul. Ora, o rei Saul, nas alturas aqui da vida, ele estava sendo tomado por uma fúria. Vejamos os episódios anteriores que Davi foi tomado por um espírito mau, diz a Bíblia, da parte do Senhor, que atormentava Saul. Ao ponto de Davi ter que entrar no cenário, ser chamado. Davi foi lembrado por alguém que quando ele tocava uma harpa, os animais ficavam calmos, tranquilos. Então nós vemos Davi em vários cenários anteriores. E agora vemos Davi dentro de um cenário que ele é obrigado a fugir. Existem situações na nossa vida que nós somos obrigados a fugir, a escapar. Outro ponto de referência importante que eu vou agregar a ele, a esse tema aqui, essa palavra, é José do Egito. Lembra de José do Egito na casa de Potifar? A mesma coisa. Ele teve que fugir. A perseguição implacável da esposa de Potifar. Então, nem sempre fugir de qualquer confusão, de qualquer briga, de qualquer assunto, não é sinônimo de covardia. Não é sinônimo de fraco. Normalmente, quando nós fugimos de uma confusão, sempre alguém vai dizer: ah lá, o fraco correu lá. Ah lá, o fraco não aguentou lá. Ele é fraco. Não. Você pensa que ele é fraco.
Ele está apenas se preparando para voltar um pouco mais forte e enfrentar algumas situações. E existem situações que nós temos que enfrentá-la cara a cara, tete a tete, como diz o pessoal aí fora. Mas existem situações que a gente tem que sair um pouquinho de cena. Sair de cena um pouquinho não quer dizer que você é covarde, não. Davi teve que sair. Teve que sair. E ele teve que ir para um outro lugar. E observe o capítulo 21 de 1 Samuel, que Davi teve que pegar uma mentira básica aqui. Basicamente, se você for analisar dentro do texto, ele teve que pegar uma mentira para preservar a sua vida. Ele teve que pegar uma mentirazinha básica, leve, para preservar a sua vida. Por quê? Ele estava sendo perseguido. Porque Saul estava no encalço dele, colocou alguém no encalço dele. O ódio de Saul era tão grande que ele queria matar Davi. Ele queria ceifar a vida de Davi a todo custo. Então ele teve que usar algumas artimanhas para fugir e escapar de Davi. Ou ele usa algumas artimanhas, ou ele seria morto por Davi aqui, por Saul aqui. Ele teve que usar algumas artimanhas. Uma delas está aqui, ó. A mentira, verso 2. Ele pediu que não contasse esse assunto a Saul. Ele não queria que ninguém soubesse, ninguém da parte de Saul soubesse que ele estava ali em Nob, na cidade de Nob. Não queria. Ele não queria. Ele teve fome. Ora, a situação levou eles a ter fome. Porque fugir de alguém e você ter que andar perambulando durante madrugada ou noite, é lógico. Quanto mais você caminha a pé longe, te dá sede, te dá fome, te dá cansaço, gera estresse, porque você tem que andar correndo, gera cansaço, porque você tem que andar correndo para o inimigo não te alcançar. E Davi teve que tomar todas essas estratégias. Toda estratégia. E observe que o versículo 7 tinha alguém ali de confiança de Saul que estava ali. Olha só a situação. Davi foge de Saul, mas tinha exatamente naquele cenário alguém de confiança de Saul que estava exatamente ali oferecendo o seu ritual ou a sua adoração ali. Davi foge do seu maior algoz, mas observe que tinha um espia aqui. Alguém que estava aqui, que era Doeg, o Edomita. E ele estava aqui. E Davi pergunta ao sacerdote Aimeleque se não tinha nenhuma espada ou lança. O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo de pegar uma espada ou outra arma. Olha aí, mais uma mentira. Davi tem que usar de artimanha de mentira. Por quê? Porque um dos informantes do seu algoz, que era Doeg, estava ali. Ele teve que usar mais uma estratégia, mais uma mentira, para escapar de seu inimigo. Aleluia.
E o sacerdote falou com ele, não, você tem a espada de Golias. Aquela mesma espada que você matou ele. É a única arma que tem aqui. É a única arma, eu não tenho outra. Davi falou, então me dá essa mesmo, porque não tem outra melhor que ela. No versículo 10, Davi foge mais uma vez de Saul. Por quê? A notícia de que Davi estava ali correu rápido. Ô, Saul, 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 o que é, Doeg? Olha, eu encontrei com Davi. E ele foi lá se encontrar com o sacerdote Aimeleque. Ele tá lá. Ah, ele tá lá? Ah, agora eu vou matar aquele cara. Agora eu vou matar ele. Davi teve que tomar outra estratégia. Ser rápido. Muitas das vezes nós temos que ser rápido. Rápido para pensar. Rápido para agir. Rápido para raciocinar. Rápido para correr. Rápido para falar. Porque se a gente não for rápido, nós estamos perdidos. Davi teve que ser rápido. Davi teve que arrumar uma estratégia rápida para fugir de seu inimigo. Só que ele foge de um lado e cai do outro. Existem situações que a gente foge de um laço e acaba caindo no outro. A nossa vida secular é assim. Situações que muitas das vezes nós temos que fugir, sair de uma situação e acabar tendo que cair em outra. A nossa vida secular é assim. Você sai de uma armadilha e você acaba automaticamente enfiando o pé na jaca, como diz o pessoal. Você acaba entrando numa outra armadilha. Davi foge de Saul mais uma vez. Mas ele observa onde ele vai. Olha só para onde que ele vai. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Olha aí. O rei de Gate. O mesmo rei que havia mandado Golias matar Davi e desafiar a nação de Israel. O mesmo Gate. Observe. Olha a situação que levou Davi a acontecer com Davi. Ponto de reflexão. Muitas das vezes isso na nossa vida pessoal também acontece. Nós fugimos de um inimigo e ficamos na mão de um outro inimigo. E o que fazer quando nós estamos no meio de uma emboscada? Olha aí outra palavra que surgiu aqui, emboscada. Às vezes nós estamos no meio de uma emboscada. Inimigos de um lado, inimigo do outro e você preso no meio. Para onde fugir? E o que fazer? Quais são as alternativas a fazer quando nós estamos correndo esse tipo de perigo? O que fazer nesta hora? Fugir. Muitas das vezes a única alternativa que nós temos é retardar os inimigos e fugir. Para você se preparar e voltar mais forte para enfrentá-lo. Agora, se você tiver arma suficiente para vencer o inimigo, vença. Vença. Se você tem arma suficiente para vencer o inimigo, vença. Vença o seu inimigo. Se você tem arma, vença. Davi teve que enfrentar uma situação onde ele tem que usar uma outra artimanha. Só que
O versículo 11 vai nos dizer que o rei de Gate usou de sarcasmo, de deboche, de zombaria com Davi. Às vezes, quando nós perdemos a nossa vitória e ficamos na lama, e ficamos na mão dos inimigos, ou na mão de pessoas ruins, existem aquelas pessoas também que começam a zombar da nossa cara, a fazer sarcasmo, e começam a dizer assim, coitado, ontem mesmo ele era o herói, coitado, ontem mesmo ele estava por cima da carne seca, e hoje está comendo na nossa mão. Olha que situação que levou um herói, uma pessoa cheia de fama, de reconhecimento, cair na lama, na sarjeta e parar na nossa mão. As pessoas começam a zombar. As pessoas começam a zombar, caçoar da gente. Na vida secular, material também é assim. Quando nós perdemos a nossa fama, o nosso prestígio, o nosso emprego, as pessoas começam a caçoar da gente, a zombar da gente. Davi tem que lidar agora com zombaria, sarcasmo, fingimento, hipocrisia. Mais uma situação para Davi vencer. Às vezes pode ser mais uma situação que você hoje está enfrentando, ou vai enfrentar amanhã. Vencer pessoas que ficam de sarcasmo e de deboche. E tem pessoa que é tão sarcástica que ele ri na sua cara. Tem umas que ela ri no grupo. E lidar com sarcasmo, e fingimento, e falsidade não é fácil. Tem que ter muito a graça de Deus para suportar o fingimento, o sarcasmo, o deboche, a zombaria e a falsidade e a inveja, além da calúnia. Nós temos que tomar muito cuidado. E ele continua zombando de Davi nos versículos 10, 11, 12. Só que Davi, ele ouve esses comentários, versículo 12, Davi ouviu esses comentários e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, para fazer o que poderia fazer com ele. Davi teve medo dos comentários que estavam fazendo a respeito dele naquele exato momento. Davi estava servindo de chacota no meio das pessoas. Às vezes, outro ponto de atenção e referência. Nós achamos que estamos fazendo bem no meio de algumas pessoas. E nem sempre estamos fazendo bem no meio de algumas pessoas. Comentários maldosos, que às vezes a pessoa fala de você, fala de mim, fala do outro. Porque quem fala mal de mim, fala mal de você para mim. Quem falou mal de você para mim hoje, amanhã fala mal de mim para você e para outro. E tem comentários que são desagradáveis, que a gente tem que ouvir. Principalmente quando nós estamos no meio de uma emboscada, numa cilada, ou quando estamos no meio de uma situação que não tem como você sair dela. Você é obrigado a ouvir alguns comentários e tem que tomar uma atitude. E às vezes responder vai gerando mais confusão ainda. Quando você responde a comentários agressivos, ofensivos, às vezes o silêncio e a mudança de estratégia é a melhor arma.
O que Davi então teve que fazer para ele escapar com vida e sair mais uma vez daquela emboscada? Davi se finge de maluco. Hoje tem muita gente que não é maluco, tem o seu juízo perfeito, é normal, mas muitas e muitas das vezes, é obrigado, tá? É obrigado a dar uma de maluco, é obrigado a dar uma de maluco, ou dá uma de maluco, ou morre. Davi teve que se fazer de maluco. Olha a situação que Davi teve que fazer para ele fugir mais uma vez. Deu uma de maluco, fingiu que estava doido, pinel da cabeça, pirado da cabeça. Começou a babar, a saliva escorrer pelos cantos da sua barba, da sua boca. Gente, foi a estratégia que Davi teve que fazer, se fazer de maluco para lidar com algumas pessoas. Foi a estratégia que ele teve que fazer, gente, para ele fugir dos seus inimigos. Dá uma de doido. Tem um bocado de gente por aí que não é doido. Tem uns que tem mesmo problema mental. Mas não, tem pessoa que está no seu perfeito juízo normal, mas dá uma de doido, de maluco, porque se não fizer, não consegue fugir. Davi consegue aqui então amenizar aquela situação para poder atrasar Saul e sair daquela emboscada onde ele entrou. Lembrando que essa emboscada aqui foi Davi que entrou com seus pés. Existe emboscada na nossa vida que elas estão até preparadas. São armadilhas que estão até preparadas. Às vezes, nós mesmo colocamos nossos pés em algumas emboscadas, sem querer. Aí tem uma outra palavra que eu vou agregar a ele a esse texto: percepção de risco. Quando você percebe o risco, meu irmão, que você vai enfrentar, não coloque os seus pés. Tenha prudência. Tenha percepção de risco. Não coloque os seus pés em forquilhas, em armadilhas, que muitas das vezes elas podem ou não estar sendo preparadas para você. Às vezes é preparada para outra pessoa. Mas você foi o primeiro que colocou os pés ali. Tenha sempre percepção de risco. Se você conseguir prever primeiro antes o perigo e ter que fugir dele, saia para outro lugar. Encontre outra rota de escape. Salomão falou assim, olha, o avisado vê o mal e se esconde. Mas os simples passam e sofrem a pena. Isso foi Salomão que falou. Aí vem o versículo 22, que vai ser a continuação do versículo 21, do capítulo 21. Davi tem que fugir para onde agora? Para onde você vai escapar? Já saiu de várias artimanhas. Agora você vai escapar para onde? Davi vai para a caverna de Adulão. E se esconde ali. Ele se esconde ali. E ele não tem outro lugar para ir. Ele se esconde ali. Para mais uma vez retardar. A palavra retardar é atrasar Saul para que ele tenha tempo para tomar distância e fugir cada vez mais do seu inimigo. Só que Davi estava se fortalecendo aqui cada vez mais. Às vezes a caverna é para nós nos fortalecer também. Davi começou a se fortalecer. Ele começa a atrair pessoas do bem do seu lado, inclusive pessoas que eram próximas de Saul,
começa a se agregar a Davi, a se juntar a Davi, para poder se tornarem fortes e vencerem Saul. Só que a notícia foi só se espalhando onde estava Davi, ao ponto de a notícia chegar até Saul. Ô Saul, ó, Davi foi se encontrar com Aimeleque, viu? Ele estava lá, eu vi ele lá. Ah, ele estava lá? Então Davi, Saul fica sabendo, manda massacrar, matar os sacerdotes todos, matou todos os sacerdotes. Todos. Mandou matar todos. Só que Saul não queria cometer sangue de matar sacerdote com as suas mãos. Ele manda quem? Ele manda alguém fazer o serviço sujo. Mata você. Mata você. E Doeg, o mesmo Doeg, informante de Saul, que viu Davi conversando com o sacerdote Aimeleque, ele matou 85 sacerdotes naquele dia. Massacre. Massacre. Mas só escapou Abiatar. Abiatar, um dos filhos do sacerdote Aimeleque, ele conseguiu escapar daquela matança. Detalhe, nada fica impune aos olhos de Deus. Nada. Tudo tem a sua recompensa, tudo tem o seu momento, tudo aquilo que nós fazemos de mal para a vida de alguém tem a sua recompensa, e Deus não deixa passar impune nada. Deus não deixa. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi o que ele viu, Doeg, o edomita, naquele dia sabia que contraria a Saul. Agora eu sou responsável pela morte de todos da família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar todos nós. Comigo você estará seguro, diz Davi. Davi só foi se fortalecendo cada vez mais. Resumindo, a fuga, muitas das vezes, é necessário. Fugir de algumas questões na vida é necessário. Paulo, mais tarde, ele vai dar orientação dizendo o seguinte: ele manda que o homem de Deus fuja de algumas questões loucas. Existem situações que eu e você, como homem de Deus, temos que fugir delas. Fugir dela. Isso não é sinônimo de covardia. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe nesta manhã.